Record News Rural. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único. Olá, bom dia para você. No Brasil, as pastagens são o principal uso da terra, ocupando cerca de 163 milhões e 900 mil hectares. A Embrapa desenvolve técnicas para melhorar a qualidade do pasto e a produtividade do rebanho. Mas uma pesquisa mostrou que, apesar da eficiência dessas tecnologias, poucos produtores têm aderido. No Brasil, o rebanho da bovinocultura de corte é de cerca de 224 milhões e 600 mil cabeças. É o segundo maior do mundo. A produção de carne bovina com baixo custo e preservação ambiental soa como o mundo ideal. Só que esse resultado depende das práticas de manejo do pasto e do pastejo. Um estudo feito de 2019 a 2023 por pesquisadoras da Embrapa Pecuária Sudeste mostra que poucos pecuaristas têm aderido às tecnologias que podem melhorar o desempenho, baixando o custo de produção e melhorando resultados. A pesquisa foi uma pesquisa observacional e a ideia era a gente ter a noção como era a aplicação de um conjunto de 20 práticas relacionadas a pastejo e a pastagem. Essas 20 práticas têm diferenças regionais de uso, têm diferenças relacionadas ao tamanho de propriedade. A pesquisa mostrou que 64% aderiram à prática de manejo rotacionado de pastejo, seguida pelo controle de invasoras, análise de solo, correção com calcário, pastejo contínuo e adubação de pastagem, seguidas por diferimento de pastagem e integração lavoura-pecuária-floresta, com apenas 2%. Mas tem algumas nuances aí dentro dessas práticas, por exemplo, mais ou menos 40% da amostra tem uso de análise de solo, correção de calcário e a questão de adubação, mas, por exemplo, menos de 20% usa técnicas de acompanhamento de taxa de lotação e a questão de frequência e uso, frequência e intensidade de pastejo, que são técnicas que dariam um refinamento da técnica de melhoria de produtividade da pastagem. Agora eu tenho um recado da Mosaic para você, produtor, que está assistindo ao Record News Rural. Como você mede o desempenho da lavoura, acompanhando a performance ao longo do ciclo. E performance de alto nível é com Micro Essentials, o fertilizante com NPS em um único grânulo da Mosaic, que aporta na mesma aplicação nitrogênio amoniacal decisivo para o desenvolvimento das plantas, fósforo de alta solubilidade para raízes robustas e frutos cheios, e 2 formas de enxofre que auxiliam na fixação do nitrogênio e são disponibilizadas conforme a necessidade das plantas. Nutrição uniforme e mais resultados na colheita. Fertilizantes com NPS em um único grânulo é Micro Essentials da Mosaic. Performance no mais alto nível. Saiba mais no QR Code na tela ou acesse nutriçãodesafras.com.br. O Rio Grande do Sul começa a fazer barreira sanitária para conter o foco da doença de Newcastle. O estado não registrou novas suspeitas. A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Estado, CEAPI, informou que foram estabelecidas 8 barreiras, 5 num raio de 3 quilômetros do foco e 3 na área de vigilância a 10 quilômetros. Fiscais estaduais agropecuários, técnicos agrícolas e a Brigada Militar fazem a desinfecção de veículos e controlam a movimentação de animais e demais produtos que possam carregar o vírus da doença. Além das barreiras, a CEAPI está visitando 870 propriedades entre granjas comerciais e criações de subsistência em um raio de 10 quilômetros. Até o momento, não houve novas suspeitas de focos da Newcastle e as 3 investigações que resultaram em coletas e análises laboratoriais tiveram resultados negativos. O único foco da doença no estado foi confirmado em uma granja comercial no município de Antagorda semana passada. Um incêndio de grandes proporções atingiu canaviais em Igarapava, no interior de São Paulo, esta semana. A fumaça densa assustou moradores da região. O fogo teve início em 2 canaviais e se alastrou de forma rápida. De acordo com a Defesa Civil, o incêndio pode ter sido criminoso. Animais tiveram de ser resgatados. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta laranja de perigo para a região por causa da baixa umidade do ar.
Desde o início do outono, foram registrados 7 focos de queimada na cidade de Igarapava. Já no estado de São Paulo, são mais de 1.200 focos. O Porto de Santos teve um movimento recorde no primeiro semestre de 2024. O açúcar foi o produto mais comercializado. O porto movimentou 89,1 milhões de toneladas no período, um crescimento de pouco mais de 10% se comparado ao primeiro semestre de 2023. O resultado foi puxado, sobretudo, pelas cargas do agronegócio, com destaque para o embarque de açúcar, que atingiu 12 milhões de toneladas, seguido por celulose, carnes e café. De acordo com a autoridade portuária, os embarques somaram 66,6 milhões de toneladas nos primeiros 6 meses do ano, enquanto as descargas ficaram em 22,5 milhões de toneladas. O Porto de Santos respondeu por 28,9% da corrente comercial brasileira. Amigos e amigas do agronegócio, chegou aquele momento tão aguardado, o lançamento do Ano Safra do Bradesco. E as condições de crédito do Bradesco são sempre especiais, pois são pensadas de acordo com as diferentes necessidades dos produtores rurais. Fale com seu gerente Bradesco e conheça. Conte com a solidez do banco, que é o maior parceiro privado do agronegócio, e veja soluções de crédito ideais para planejar e ampliar sua produção. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Bradesco, entre nós, você vem primeiro. A exportação brasileira de café alcançou volume histórico de 47 milhões e 300 mil sacas de 60 quilos no ano safra 2023-2024, uma alta de 32,7% na comparação com o período de julho de 2022 a junho de 2023. Os dados fazem parte do último relatório do Secafé. O volume é recorde e impressiona. O montante atual embarcado para 120 países representa crescimento de 3,6% sobre o recorde anterior, no ciclo 2020-2021. O aumento na receita cambial, obtida com os embarques realizados nos últimos 12 meses, foi de 20,7%, ou 9 bilhões 826 milhões de dólares. Essa cifra é a maior na história do levantamento das exportações brasileiras de café, iniciado em 1990. Os dados fazem parte do relatório estatístico mensal do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé. Foram 47,3 milhões de sacas enviadas para o exterior, um trabalho exemplar feito pelos associados do Secafé, as empresas nacionais, globais e cooperativas, com um crescimento de quase 33% em relação ao ano safra anterior, 2022 e 2023. Ou seja, isso representou um recorde nas receitas obtidas pelo país, quase 10 bilhões de dólares e quase 50 bilhões de reais. De julho de 2023 a junho de 2024, o café arábica foi o mais exportado, com alta de 16,7% na comparação com o ano safra 2022-2023. Mas os cafés canéforas seguem como grande destaque do período, com expressiva alta de 461,1%. Nos embarques destacam os arábicas verdes, 35,4 milhões de sacas, crescendo 16,7%, e principalmente os nossos canéforas, o Robusta e o Conilon, com mais de 8 milhões de sacas embarcadas, crescendo 460%, colocando o Brasil em destaque nesse mercado de canéforas no mundo. Por blocos econômicos, o crescimento dos embarques do café brasileiro à União Europeia, principal comprador do produto, tem aumentado com a aproximação da vigência do regulamento para produtos livres de desmatamento, a partir de 1º de janeiro de 2025. Já entre os 10 principais países compradores, os Estados Unidos seguem liderando o ranking. Destaque ainda para Bélgica e China, que vem ampliando as aquisições dos nossos cafés. Aqui se destaca a importância da Europa, com 45% de representatividade, a União Europeia também crescendo 38% no período, destaque para os BRICS com 136% de crescimento, os países árabes com 108%. Isso também a gente observa nos rankings dos 10 maiores importadores de café do Brasil: Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, Itália, Japão, Reino Unido, China, Países Baixos, Turquia e Espanha. Todos mostraram
evolução no período. Podemos aqui destacar a Bélgica na terceira posição, crescendo 111%, o Reino Unido na sexta posição, restabelecendo as conexões comerciais cada ano com 137%, a China, o dragão chinês, evoluindo abruptamente nesse mercado, com 1,64 milhão de sacas adquiridas do Brasil, crescendo 186%. E todos esses mercados merecem destaque, inclusive países concorrentes do Brasil, produtores que importam cafés do Brasil. O México fica na primeira posição, quase 80%, mas também podemos falar de Vietnã, com 480%, e Indonésia, com 196%. Os cafés diferenciados, que são aqueles que possuem qualidade superior ou que são produzidos a partir de práticas sustentáveis, responderam por 18,6% do total de exportações brasileiras do produto no ano safra 23/24. Este volume representa um aumento de 45% em relação ao ciclo 22/23. Foram mais de 8.700.000 sacas produzidas. Quando nós olhamos os cafés diferenciados, que esses sim são com selos e normas específicas, seja para qualidade ou para normas sustentáveis e selos de boas práticas, nós exportamos quase 9 milhões de sacas, crescendo 45% em relação ao ano safra passado, e tivemos um ágio de 13,5% no preço final. O Brasil, por ser o maior exportador, é aquele que mais repassa o preço FOB exportação ao produtor, sendo uma renda sustentável ao produtor de todos os cafés exportados. No mês de junho, os embarques também surpreenderam. Segundo dados do Secafé, foram 3.573.000 sacas enviadas ao exterior, o maior montante registrado para o mês. Destaque para a Europa e a União Europeia. A União Europeia foi para 47,5% de representação, crescendo 70%, que é a União Europeia com as novas regras nesse desmatamento, com devidas diligências na área social, então com mais rigidez e seus países membros também assumindo novas regras, o Brasil aumenta a sua participação nesse mercado. O Porto de Santos segue como o principal exportador dos cafés do Brasil. No ano safra 23/24, foram 32.607.000 sacas embarcadas, o que corresponde a 68,9% de todo o volume comercializado. Apesar da liderança, os atrasos logísticos podem sinalizar preocupação para o segundo semestre, quando as exportações de cargas containerizadas costumam aumentar. Nós tivemos quase 82% de problemas de atrasos de embarque. Ainda assim, graças ao trabalho exemplar dos exportadores de café do Brasil, conseguimos fazer um trabalho sensacional, gerando liquidez, gerando renda sustentável para o cafeicultor brasileiro e para todo o nosso país. O Record News Rural vai falar hoje de cacau. No primeiro semestre de 2024, o volume de amêndoas nacionais recebido pela indústria processadora caiu 37%. Isso comparado aos primeiros 6 meses de 2023. Questões climáticas prejudicaram a safra. Para falar sobre o assunto, recebo a presidente executiva da Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau, Ana Paula Lozzi. Ana, bom dia para você. Seja bem-vinda aqui ao Record News Rural. Bom dia, Jonathan. Obrigada. É um prazer falar com você. Queria que você falasse um pouco sobre essa queda na produtividade. O clima, de fato, foi prejudicial para isso? Pois a gente está passando agora por um momento de instabilidade na cultura do cacau, não só no Brasil, como mundial também, e a questão climática acaba afetando bastante a nossa produção. Então, a gente teve uma queda considerável nos recebimentos que vem da Bahia e do Pará, e isso impacta nessa queda total de 37%. Além disso, a gente tem o problema das doenças, que tem afetado e aí causam perdas de até 30% em algumas áreas, principalmente por causa da vassoura de bruxa, que ainda existe e ainda se faz presente ali na região da Bahia, principalmente. Ana, a agricultura sempre, claro, sofreu interferências climáticas, né? A gente sabe que esse é um fator extremamente importante que influencia, né, em relações positivas ou negativas. Agora, as mudanças climáticas que a gente tem acompanhado, você acredita que isso de fato tem impactado no campo? Então, o cacau ele é muito suscetível a mudanças climáticas extremas, né? Então, a gente precisa
tanto do sol quanto da chuva para o cacau, mas nas épocas adequadas. Então, quando a gente tem ou chuva em excesso num período onde não deveria ter chuva, ou sol em excesso num período que deveria ter chuva, isso acaba impactando nos resultados. Então, o que a gente chama de safra temporã, em geral, ela começa ali em final de abril, início de maio. É quando começa a entrar o maior volume de cacau dentro da indústria. E esse ano o que a gente viu foi um atraso nessa safra, né? Então, eu acredito que no segundo semestre a gente vai ver uma recuperação dessa safra, porque acabou atrasando a entrada desse cacau, né? Então, vai começar a entrar agora em julho. Mas talvez a gente ainda não tenha uma mudança de patamar. O Brasil hoje ele produz em média 200 mil toneladas de cacau nos últimos 5 anos. E a gente tem trabalhado para mudar isso, porque isso significa não atender a demanda total do Brasil por amêndoas, e o Brasil é importador de cacau. Então, este ano, a gente ainda depende de importação de cacau para conseguir manter a indústria operando num patamar de sustentabilidade. A tecnologia pode ajudar de alguma forma, principalmente em questões de irrigação no campo? Então, muito legal a sua pergunta. O que a gente tem visto na cacauicultura? A gente tem as áreas tradicionais, que estão basicamente ali no Pará, na Bahia, Espírito Santo e Rondônia. São áreas que já têm algum tempo, a Bahia mais de século, o Pará já há bastante tempo também. E a gente agora tem visto o que a gente chama de áreas não tradicionais. E, em geral, nessas áreas não tradicionais, a cacauicultura está entrando com um nível tecnológico muito maior. Não só de irrigação, mas também em outras áreas de manejo, podendo mudar, inclusive, o patamar de média produtiva. Hoje, a média produtiva do Brasil fica em torno de 350, 400 quilos por hectare. Se a gente olha para o Pará, que tem uma produtividade um pouco melhor, chega ali em 600, 700, algumas áreas até 900. Nessas novas áreas, que vem com alta tecnologia, a gente tem projetos que estão dando 2.500, 3.000 quilos por hectare. Mas, claro, que tudo isso depende de cada área. A Bahia, por exemplo, a gente tem uma produção concentrada em áreas de cabruca. E o que significa isso? A conservação da Mata Atlântica. E nem sempre dá para incluir ali altos níveis de tecnologia, mecanização também não é algo muito fácil para introduzir numa área de cabruca. Então, a tendência é que a gente melhore a produtividade na Bahia com manejo agrícola, mas não tanto com tecnologia nessa região de cabruca. E nas novas áreas a gente entra com padrões de tecnologia maiores. Ana, qual é o perfil hoje em relação às áreas de plantio do cacau? Estamos falando de grandes fazendas ou são pequenos produtores que unidos a gente gera toda essa quantidade de produção no país? Boa sua pergunta. Então, hoje o Brasil concentra a produção, boa parte, de pequenos e médios agricultores. A média da propriedade é de 5 a 10 hectares. É claro que a gente tem produtores com áreas maiores e até grandes produtores, mas o grande volume dos 90 mil produtores está em pequenos e médios produtores. Então, é uma cultura muito importante para a agricultura familiar, é uma cultura muito importante para o pequeno produtor, porque hoje o cacau no Brasil tem uma liquidez gigantesca. Eu brinco que se você oferecer, se tiver meia dúziazinha de cacau, você vai conseguir vender, porque a indústria é ávida pelo cacau brasileiro, né? E a gente tem trabalhado para que esse cenário continue cada vez melhor e que a gente consiga aumentar a produção, não só para atender o mercado interno, né? Para a gente deixar de depender da importação de amêndoa, mas também para que a gente volte a exportar amêndoa, porque o Brasil tem um potencial muito grande para isso. É interessante saber isso, né, do perfil do produtor, porque quando a gente tem uma dificuldade em relação à produção, como o clima, que é um dos fatores que mais afetam em relação a isso, o pequeno produtor, diferente do grande produtor, é o mais afetado.
porque muitas vezes ele precisa deslocar recursos de onde já não tem para tentar seguir com a produção, né? Agora, quais iniciativas podem ser colocadas em prática para esse pequeno produtor seguir adiante, mesmo quando o clima não está favorável? Ótimo. A gente tem trabalhado muito em conjunto com diferentes atores da cadeia, né? Articulando tanto com o governo federal, os governos estaduais e também com outras entidades, com organizações de produtores, para esse pequeno produtor, a gente consiga levar não só o conhecimento, mas, acima de tudo, assistência técnica de qualidade, para que ele consiga trabalhar dentro dessa realidade climática, né? A gente tem que aprender a viver com esses extremos e com essas variações climáticas, e isso passa por conhecimento. A gente também tem trabalhado muito para fortalecer o cooperativismo no cacau, que hoje ainda não é algo tão forte como em outras culturas. Então, a gente acredita que o fortalecimento desse associativismo por meio do cooperativismo é fundamental para o pequeno e médio produtor. Para além disso, a gente tem apoiado ações de melhorar o acesso ao crédito para o produtor, seja via discussões governamentais no Plano Safra, seja levando conhecimento sobre a cadeia para instituições financeiras, como também projetos, tanto no âmbito competitivo como no pré-competitivo. A gente tem no Brasil uma iniciativa que chama Cocoa Action Brasil, que é uma iniciativa patrocinada pela indústria moageira e pela indústria chocolateira e que promove diversas ações que visam a sustentabilidade da cadeia, né? E a sustentabilidade não só ambiental, mas principalmente também a social e a econômica, porque a gente entende que um produtor só vai praticar a sustentabilidade ambiental se ele for sustentável socialmente e economicamente, né? A produção dele tem que dar lucro para ele. Ana, a maior parte do cacau brasileiro, né, ele acaba sendo processado, se torna chocolate, por exemplo, ou até queria que você falasse um pouco sobre isso também, ou ele também é vendido in natura, o fruto, por exemplo, para o consumo. Aqui em São Paulo, por exemplo, não lembro de ter ido a uma quitanda e visto o cacau ali. É possível consumir o cacau puro, a fruta? Então, hoje eu diria que 99% do cacau, ou ele é vendido para a indústria, para a industrialização, ou um volume muito pequenininho ali, perto de 1%, vai exportar essa amêndoa para poder virar chocolate fora do Brasil. O consumo in natura é muito pequeno, mas é viável, e aí em São Paulo é fácil, talvez ache no mercado, né, naquele mercado municipal, ou em supermercados talvez um pouco maiores. Aqui, eu moro em Brasília eu acho em alguns supermercados, mas é muito raro você ver as pessoas consumindo cacau como fruta. E é uma fruta deliciosa de consumir e muito saudável, porque ela tem os flavonoides, ela faz muito bem para o coração, faz bem para a memória. Então, é algo que a gente também tem dialogado muito com outros atores, do incentivo ao consumo do fruto cacau. Mas, para isso, a gente realmente precisa aumentar a nossa produção, porque acaba que a demanda da indústria é tão grande que não sobra para esse consumo da fruta em si. Pois é, eu vou bater perna no fim de E semana, aí, vou lá no Mercadão Municipal atrás do cacau, depois eu conto para você e para o público em casa o que eu achei do sabor da fruta, que vai ser inédito para mim aos 31 anos de idade. Ana, qual é o perfil hoje do trabalhador? deliciosa. Com certeza vai ser. Qual é o perfil do trabalhador, né? Quem está ali realmente? São pessoas que vêm de geração em geração e continuam na lida com o cultivo de cacau. A gente tem profissionalizado esse trabalhador. Queria que você falasse um pouco sobre o mercado de trabalho. Bacana. Um dos grandes gargalos que a gente tem na cadeia do cacau no campo diz respeito à mão de obra. E por quê? É uma cultura de mão de obra extensiva, então a gente precisa de muita mão de obra para a poda, a colheita, a quebra do cacau. E esse é um dos problemas que a gente escuta muito dos produtores, de dificuldades dos produtores. Então, a gente tem trabalhado muito para
para incentivar, né, mais trabalhadores no campo. A gente tem feito bastante curso junto com outras instituições, especialmente o Senar tem feito cursos muito interessantes para profissionalizar, mas realmente esse é um problema que eu converso muito com os meus colegas de outras culturas, me parece ser um problema em geral no campo, né, de mão de obra para manter a produção no campo. Mas quando a gente olha para a agricultura familiar, que é boa parte da produção de cacau hoje, é uma cultura que passa de geração em geração, né? De pais para filhos, e que eles têm um amor tão grande pelo cacau que mesmo em momentos mais difíceis eles continuam ali dentro da sua lavoura, insistindo na cacauicultura nacional. Cacau é cacau em qualquer parte do mundo ou há diferenciação no sabor dependendo de onde ele for plantado? Então, eu não sou muito especialista nessa questão, mas quando a gente conversa com os especialistas, eles falam que tem questões sensoriais que você vê. Então, mesmo aqui no Brasil, você vai sentir diferentes sabores em tipos diferentes do cacau. Mas, no fim, a amêndoa de cacau é a mesma, né? Então, você pode ter para cacau fino, especialmente quando você produz cacau fino e superior, que aí vai fazer um chocolate fino e superior, essas características de sabores, de odores, elas fazem a diferença. Para o cacau que a gente chama cacau commodity, isso já não faz tanta diferença. Você já falou um pouco sobre isso, mas queria, para a gente poder concluir a nossa entrevista, qual é a estimativa da próxima safra, o que vem daqui para frente? Então, a gente espera para 2024 que fique num patamar muito próximo do ano passado, das 200 mil toneladas. Não acreditamos que vai superar esse número. Mas a gente tem um plano que foi desenvolvido pelo governo federal, alinhado com outros atores da cadeia, participou tanto a indústria como produtores, os produtores, e a gente tem um plano para chegar em 2030 com uma produção de 400 mil toneladas. E o que significa 400 mil toneladas? O Brasil deixa de ser importador de amêndoas de cacau, passa a ser exportador, porque a nossa demanda interna gira em torno de 300 mil toneladas, e aí a gente volta a participar desse mercado global, exportando amêndoas em volume mais considerável. Se a gente olhar para todos os projetos que estão em andamento, a gente acredita que nos próximos 10 anos a gente pode superar essas 400 mil toneladas e talvez chegar a 600, 700, 800 mil toneladas. Então, o Brasil tem um potencial muito grande de abastecer o mercado interno e apoiar o mercado global no déficit global de amêndoas que está existindo. Então, a gente tem aí no mercado global um déficit de mais de 400 mil toneladas. E isso tem impactado no mercado enormemente. Então, o Brasil é hoje um dos países onde a gente consegue ver as oportunidades para mudar o cenário do mercado global de cacau e voltar a trazer relevância para o Brasil. Muito bem, eu conversei com a presidente executiva da Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau, Ana Paula Lozzi. Ana, obrigado pela conversa aqui no Record News Rural e até uma próxima. Obrigada, Jonathan. A gente fica aqui à disposição. Sempre que precisar, é só nos procurar. Muito obrigado. E o Record News Rural termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Record News Rural. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único.